posso fazer um condomínio rural em uma propriedade arrendada ou não? Eu só posso fazer um condomínio rural quando for de minha propriedade. É eu e meu irmão, nós somos proprietários de uma terra e por isso que a gente vai fazer condomínio? Não, não necessariamente precisa ser proprietário da terra para fazer um condomínio agrícola, né? Ou agropecuária, que seja. O que acontece? Condomínio rural é quando 2 ou mais produtores rurais desejam explorar em conjunto o mesmo imóvel rural, tá bom? Então pode acontecer de ser área arrendada, área em comodato, mas de praxe, são 2 ou mais produtores explorando a mesma área em conjunto. Neste caso, o que deveria ser feito? Um contrato de condomínio estipulando qual é a conta corrente que está sendo movimentada, quem é o titular daquela inscrição estadual, o titular daquele condomínio. Muitas das vezes, nesse próprio contrato, estipula-se que um vai ficar responsável pela parte administrativa e deverá prestar contas para o outro, né, em determinados momentos do ano. Pode acontecer nesse contrato, eu falo assim, é como se fosse um contrato social, porém sem registro na junta comercial. Geralmente é registrado esse contrato em cartório, tem alguns estados específicos que há obrigatoriedade desse registro em cartório, outros apenas a autenticação já consegue abrir inscrição estadual. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, somente com autenticação, tem o contrato, tem a autenticação das assinaturas, eu consigo. Faço a abertura da inscrição estadual. Dentro da inscrição estadual, nós temos o titular e todos os outros produtores dentro da mesma inscrição. Até recebi uma dúvida de uma colega de Goiás que falou o seguinte: olha, aqui em Goiás eu não estou conseguindo fazer isso, de colocar os produtores dentro da mesma inscrição estadual. Bom, eu realmente falei, não, eu vou até o fim. Aí eu liguei lá na Secretaria da Fazenda de Goiás, falei com a ouvidoria de inscrição estadual, eles falaram que pela regra, inclusive dentro da legislação do estado de Goiás, existe a opção do condomínio rural onde eu não sou proprietário, né? Então, mesmo que eu seja proprietário ou não proprietário, eu posso ter essa inscrição estadual com mais de um participante. O que vai acontecer? Vai depender do fiscal que está recebendo o meu processo. No estado de Goiás, as inscrições estaduais de produtores rurais passam pela mão de fiscais estaduais. Então, a gente teria que levar essa informação para o fiscal que está recepcionando, tá bom? Então, vai muito de onde nós estivermos falando. Essa que eu falei foi especificamente de Jataí, se eu não me engano, da delegacia de Jataí, então eu consegui, o entendimento dela era que de fato poderia. Então, por isso que eu falo para vocês, vão até o final na tentativa de abrir a inscrição estadual de condomínio rural. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem também a figura do CNPJ. Então, além da inscrição estadual, tem o CNPJ. Dentro desse CNPJ, o CNPJ não tem validade como pessoa jurídica, é somente para fins de emissão de nota fiscal e recuperação de créditos, tá? Então, é somente para obrigações fiscais estaduais que eu tenho esse CNPJ. Descobri que tem outros estados que também têm, né? Então, a gente está com outro cliente que é de outro estado e também tem CNPJ, sendo produtor rural pessoa física. E é algo que, assim, vocês vão conseguir ver na prática, né? O estado de Rondônia, para vocês terem uma ideia, ele já instituiu uma portaria específica para o caso de condomínio rural. Então, independente se você for proprietário ou não, eles já estão pacificando tudo isso na maioria dos estados, tá bom? Então, sempre vejam na prática como que funciona no estado de vocês. Mas a regra geral é que tenha um participante dentro da inscrição estadual e os demais condôminos vão ficar dentro dessa inscrição. Geralmente, quando você vê um produtor rural onde o nome dele aparece João da Silva e outro, ou e outros, é porque é uma inscrição estadual de condomínio rural. A parceria não acontece dessa maneira na prática. No condomínio, ao final do período, eu vou somar todas as receitas faço a escrituração, obviamente, do livro caixa. Então, quando eu falar somar, leiam-se escriturar o livro caixa, tá bom? Então, sempre que eu falar somar, vocês entendam que é a escrituração do livro caixa. Eu somo todas as receitas e todas as despesas desse condomínio e divido, informo dentro do LCDPR ou do livro caixa analógico e dentro do imposto de renda a parte que cabe a cada um dos condôminos. Se foi estipulado lá dentro do contrato, que era 33 para um, 33 para outro, 34 para outro,
eu vou colocar dentro do imposto de renda e também do livro caixa a parte que cabe a mim, né? Então, ao produtor rural, conforme tem e onde é que vocês vão encontrar essas porcentagens dentro do contrato, né? Então, ainda é muito comum a gente ver as parcerias de condomínio, as parcerias, os contratos de condomínio rural, não tendo um contrato. Nesse contrato, gente, vocês podem levar, além de ter essa porcentagem, vocês podem ter uma conta corrente específica, toda a movimentação acontecer nessa conta corrente específica, não necessariamente precisaria ser uma conta corrente conjunta entre os produtores, poderia estipular uma única conta corrente, por exemplo, do titular, para que já que ele, geralmente titular, é quem corre atrás de toda a parte administrativa, né? Então, tudo isso a gente tem que levar para acontecer também na prática. E nada adianta a gente ter um contrato bonito, muito bem redigido, cumprindo todas as, como que pode dizer, todos os deveres e todos os direitos do proprietário, do produtor rural, mas na prática acontecer de maneira diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado e é uma das análises que a gente oferece, tá? Então para os nossos clientes a gente tem também a opção de fazer essa análise do contrato, mas não é uma análise das cláusulas do contrato, é uma análise do cumprimento desse contrato. Realmente você está cumprindo esse contrato da maneira como deveria? É um contrato de arrendamento? Se a Receita chegar até você, ela pode questionar se você está cumprindo da maneira correta, né? Então, não é simplesmente algo que eu vejo muito acontecendo, é o Ctrl+C, Ctrl+V no contrato. Bom, meu colega está fazendo desse jeito, ele me emprestou o contrato dele, eu vou fazer da mesma maneira, eu acho que para mim vai funcionar. Mas não, sempre entre num acordo e faça com que esse contrato seja cumprido de maneira física, financeira e tributária, tá? Porque às vezes até acontece o cumprimento da maneira física e financeira, mas no tributário não acontece.